Mas mudando um pouquinho de assunto, porque a gente segue na mesma linha, agora é hora do quadro Seus Direitos, então roda a vinheta. Ainda nesse assunto de cópias e usos indevidos, na era das redes sociais e do compartilhamento instantâneo, as imagens se tornaram uma ferramenta poderosa para comunicação, marketing e expressão pessoal. No entanto, essa facilidade levanta questões importantes sobre direitos autorais, propriedade intelectual e ética. Para entender melhor os limites legais e evitar riscos, conversamos agora com a advogada Ana Carla Batista. Ana, bem-vinda ao Ver Mais, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Ana, o que é esse direito de uso de imagens para o pessoal de casa entender um pouquinho melhor? Então, ele é um direito que está previsto na Constituição como uma série de direitos, né? No artigo 5º, inciso 10, e ele tem a previsão também no Código Civil e também o uso indevido pode ser considerado crime. Então, por ele ser um direito constitucional, tem outras leis também que prevêem algumas coisas relacionadas a ele. Então, todas as pessoas têm o direito à sua imagem. E quando a gente precisa pedir permissão para alguém para usar essa imagem, ainda mais hoje em dia com as redes sociais, que todo mundo posta tudo o tempo inteiro, vai lá, copia, usa como exemplo de modelo alguém. A lógica da legislação ela é um pouquinho diferente, ela não prevê quando você precisa pedir autorização, ela prevê quando essa autorização não vai ser precisa, que é para usos aí jurídicos, da manutenção da justiça, então aí não é preciso. Em todas as outras ocasiões que a gente puder imaginar, é necessário a autorização. Então, se você precisar utilizar, conversa com a pessoa e se for um caso mais específico, né, que não seja apenas uma autorização verbal ou via aplicativo de mensagens, que você colha um documento mesmo com a autorização dessa pessoa. E como a gente pode provar que é o uso de uma autorização indevida? Usaram a minha foto para algo que eu não deixei, como eu provo isso? É importante, né, que hoje com as redes sociais a gente guarde o link que está vinculado a essa imagem, que a gente faça prints ou a própria gravação da tela e que solicite para essa pessoa, né, para retirar essa imagem, independente de indenização. O primeiro passo é fazer esse pedido de retirada e depois você pode buscar a indenização igual. O que é importante para o processo judicial é você conseguir uma ata notarial. Então, você vai em um cartório, mostra aquele link e o tabelião, ele vai afirmar que naquele link tinha uma imagem sua. Tem algumas plataformas de verificação de fatos na internet também, que funcionam parecido com a ata notarial, mas aí tem que fazer uma busca mais profunda para que ela realmente tenha validade no momento do processo judicial. Fazer um boletim de ocorrência ali de início pode ajudar? Pode ajudar, mas principalmente para a questão da responsabilização civil, né? O boletim de ocorrência, ele é você afirmando algo e não tem ninguém que aferiu aquilo, porque quando você vai registrar o boletim, você fala, a pessoa registra, né? Mas você não consegue provar. Por isso que é importante o uso da ata notarial no cartório, porque aí o tabelião vai consultar aquele link e vai descrever o que estava naquele link. Então, quando a gente fala de rede social, a ata notarial ou então a verificação de fatos em algumas plataformas que são diretas na internet é a melhor forma para provar o processo judicial depois e conseguir indenização realmente daquele uso indevido. Ana, a gente estava vendo juntas, assistindo juntas a matéria da questão das músicas e dos plágios. Usar imagens de famosos também podem nos comprometer, mesmo sendo em redes sociais? Pode sim, a gente tem alguns limites, né? No direito tudo depende, tem alguns limites, então se você fizer algo que seja de caráter meramente informativo, pode ser que a pessoa não queira reivindicar isso, só que a gente precisa lembrar que é um direito da personalidade, então é a pessoa que decide se ela vai querer reivindicar aquele direito ou não. Então às vezes aquele uso que você fez, se ele respeitar alguns limites, não violar a honra daquela pessoa, não for uma notícia falsa, ela não vai querer que você exclua, né? Mas algo que também é muito importante é que se essa imagem tem fins comerciais, normalmente a pessoa vai querer, porque você está lucrando com a imagem dela, então ela vai querer um pedacinho disso também. Eu acredito que aconteçam muitos casos como este. Exatamente, então normalmente o limite fica entre
você não violar a honra daquela pessoa, você não estar publicando uma notícia falsa e você não estar utilizando aquilo para fins comerciais. Por exemplo, eu não posso divulgar a minha empresa com a imagem de um famoso sem a autorização dele, porque ele não vai considerar que é uma notícia, mas sim um uso comercial para vender um produto. Ana, e para finalizar, com crianças, uso de imagens de crianças, o que muda? Então, não muda em específico, né, a questão probatória, como que você vai conseguir provar isso, mas, por exemplo, o dano moral, algumas decisões do STJ, eles dizem que é um dano presumido. Então, um adulto, ele precisa provar que aquilo abalou a moral. Mas quando é uma criança, esse dano moral, então, além de uma indenização aí por danos materiais, poderia haver uma indenização por dano moral. O cuidado com as crianças é principalmente porque essas imagens, elas são muito utilizadas para crimes de cunho sexual. Então, o que a gente realmente comenta, né, é para tomar esse cuidado. Ana, muito obrigada por todas as explicações. Imagina! E sempre é importante, né, ter esse cuidado na hora de usar certas imagens.